Graça e paz, amados. É um prazer, um privilégio para a gente estar com vocês. Já conhecíamos alguns dos irmãos, pastores. Acho que o primeiro que conheci foi o pastor Lívio, no congresso há alguns anos, participando de um dos seminários. De modo que é uma alegria muito grande estar com vocês. Eu falei ontem à noite, quando estávamos jantando, e hoje de manhã também, na verdade, que em todo lugar nós nos sentimos à vontade, nos sentimos em casa, porque estamos na família de Deus. Uma vez que somos parte da família de Deus, todo lugar é a nossa casa, é a casa do nosso Pai, então nos sentimos à vontade. Trazemos um abraço dos irmãos em Campinas, que estão orando lá também, por esse tempo aqui. Você quer colocar já? Gostaria de apresentar a nossa família e um pouquinho da nossa comunidade lá em Campinas. Eu sou pastor da Igreja Missionária Unida, em Campinas. Me converti nessa comunidade em 74, exatamente no dia 3 de novembro, o dia do meu aniversário. Então, o dia em que eu conheci Jesus, o dia que eu nasci de novo, foi o dia do meu aniversário. Então, uma data muito especial. Aqui a família, como vocês podem ver. A Cida e eu somos casados há 36 anos. Temos 4 filhos e agora um netinho, que é a alegria da casa, né? O bagunceiro. Aliás, quem bagunça mais é a avó. Não, é verdade, você não sabe o que essa avó apronta com ele. A Débora e o Tiago, a Débora é a nossa filha mais velha, Tiago, nosso genro, eles se casaram em 2009. Eles estão na fila de espera para a concessão do visto de entrada no Iraque, porque estamos enviando-os para o Iraque como missionários. Eles vão servir juntamente com uma equipe ligados à rede missionária de igrejas em células, que pastor Ben Wong, de Hong Kong, tem nos ajudado a estabelecer aqui no Brasil. De fato, alguns missionários já foram enviados do Brasil para a Tailândia, para a Tunísia, e agora Tiago e Débora serão os primeiros brasileiros a integrarem a equipe que vai entrar no Iraque. Essa equipe já está na Jordânia, aguardando a concessão dos vistos. Eu gostaria que vocês tivessem isso como um motivo de oração. Na verdade, eles estão desde o ano passado esperando. Eles, em 2013, tiveram a direção de ir para o campo missionário. 2014 se desfizeram de tudo e foram para a Escola de Missões da Juvep, passaram um ano, e no ano passado retornaram a Campinas e estão agora esperando. Deus tem dado graça, nós temos praticamente o sustento já levantado, com a participação de algumas igrejas da rede a qual estamos ligados, e estamos pedindo oração dos irmãos. O André e a Silvia, que são os pais do Henrique, o nosso netinho, são casados desde 2011. Nossos filhos são bem próximos na idade, 1 ano e meio, 2 anos no máximo de diferença. O Henrique completou 2 anos agora, no mês passado, né? E a festa lá em casa. Aí tem o Daniel, que é o terceiro, é o mais alto da família, tem quase 2 metros de altura, 1,98. E a Rebeca, que é a caçula. A Rebeca, a caçula, tem 30 anos, Daniel tem 31. Esses dois aí, pelo visto, vão demorar um pouquinho para sair do ninho, porque eles dizem que estão de boa, né? Como a turma costuma dizer aí.
Eu estava falando hoje de manhã com os pastores. Nós temos lá um princípio, diretrizes para namoro. Nós não aprovamos namoro antes dos 18 anos. Tá? Mas eles já passaram dessa fase. Mas estão de boa. Aqui é a fachada da nossa comunidade. Estamos estabelecidos nesse local desde 75. Um ano depois que eu me converti, a congregação ainda não era uma comunidade formal, uma igreja organizada, mudou-se para aquele espaço. Não era naturalmente tudo isso, a gente foi ampliando aos poucos. Aqui algumas fotos da conferência missionária em 2014. Aliás, queria pedir também que estivessem orando. No final do próximo mês, nós teremos a nossa conferência missionária e pedimos que os irmãos orem por nós. Em Hortolândia, nós temos uma outra estaca, né? Fica 30 minutos da sede, onde temos lá um grupo de também em torno de 50 irmãos. Começou esse trabalho com um grupo de casais, um grupo de casados para sempre, que posteriormente se tornou um grupo caseiro, como era a forma como nós chamávamos as estacas, que chamamos de células, né? E depois esse grupo deu origem a essa estaca. Cresceu, multiplicou-se e hoje tem lá uma congregação. Aliás, vocês chamam as células de cordas, nós chamamos de células, né? E a estaca é a congregação. Esse casal, Ted e Grace, são missionários canadenses, estão no Brasil desde 69. Foi com eles que eu me converti, foi com eles que eu conheci o Senhor. O Ted tem sido meu discipulador ao longo desses anos, é o meu parceiro de ministério. Presentemente, eles estão passando uma temporada no Canadá, já estão aposentados, mas permanecem no Brasil, continuam atuando na igreja. Ele foi e tem sido o meu discipulador. Eu fui treinado no ministério, na igreja local, no discipulado pessoal. Fiz o seminário da Igreja do Nazareno, mas desde o início trabalhando na igreja. Nunca me desvinculei da igreja. E Deus tem nos dado graça de formarmos outros pastores da mesma maneira, na igreja local, sendo treinados no sistema celular. Aqui, então, o pastor Rodinei e a Simone, ele é o encarregado da cobertura ao Ministério de Louvor e Dança e também do seminário que tem sido estabelecido nas nossas igrejas da denominação em diversos núcleos. O Renato e a Estela, tanto o Rodinei quanto o Renato e os demais têm a sua atividade profissional, eles não estão dando tempo integral no ministério. O Renato e a Estela são os responsáveis pela estaca de Hortolândia, que eu mostrei há pouco. Eles têm dado a sua contribuição lá. Aí temos o Nelsinho e a Silvana, que estão liderando cordas e também supervisionando, e está no processo de formação pastoral para integrarem a equipe. Depois o Fábio e a Mariana, que são atualmente os líderes da rede de casais, da mesma forma, está no processo. A ordenação deles deve acontecer provavelmente esse ano ainda. E, por último, o Evair e a Maria do Carmo, obrigado, que está liderando cordas. Aliás, nós iniciamos há 3 semanas uma nova corda. Ele será o líder. A princípio, eu estou liderando e ele está junto comigo, e um cunhado meu também. E, na sequência, ele continuará liderando. Também no processo de formação
pastoral. O Senhor tem sido gracioso. Nós formamos e ordenamos um outro pastor, um outro casal, que depois de estar conosco um tempo, foi para Belo Horizonte, estão integrando o ministério da Igreja da Lagoinha. Eles já tinham passado uma temporada lá, estudando no seminário, acabaram retornando para lá. Mas a filha mais velha está conosco, é uma das pessoas que eu discipulo, ela e o marido, e são os líderes da nossa corda de adolescentes. Então, aqui o meu telefone e contato. É um prazer estar ligado aos irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Embora seja um texto totalmente conhecido de todos nós, nós vamos ler no capítulo 10, versículos 9 e 10. O tema desse congresso, muito apropriado, levando em consideração o momento que a gente vive, os dias atuais, combatendo o estresse, servindo a Cristo com uma vida equilibrada. Bendito é o nome do Senhor. João capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou plenamente, como está na Nova Versão Internacional. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Um texto que particularmente me é muito precioso, ao qual eu tenho voltado várias vezes ao longo da minha vida e no ministério. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Algumas versões dizem moderação. Poder, amor e equilíbrio. Por esses textos e outros textos na palavra de Deus, nós vemos claramente que Deus tem para nós uma vida equilibrada. Amém? Deus tem para nós uma vida equilibrada. Deus tem para nós o propósito de vivermos uma vida equilibrada. E de fato esse é um anseio do coração humano. Esse é um anseio interior das pessoas de um modo geral. Ninguém quer viver uma vida desequilibrada. O problema é que as pessoas não sabem como alcançar a vida equilibrada. Em nossos dias, a questão de uma vida saudável, de uma vida equilibrada, está em pauta, está muito na moda. Tá? Mas o que mais se vê é falar do equilíbrio com a natureza, a preservação do meio ambiente, tá? O equilíbrio com os seres criados. Tem pessoas que não comem nada que é de origem animal. Tudo bem, não discrimino. Mas a Bíblia fala que Deus deu os animais para a gente comer, né? Paulo também nos ensina que nós não devemos fazer questão disso. Mas o tipo de equilíbrio que as pessoas
buscam, anseiam, está longe de ser o equilíbrio que Deus tem para a nossa vida. Está longe de ser o equilíbrio, a vida equilibrada que Deus propôs para nós. Tá? Porque esse anseio existe, porque experimentar o equilíbrio é experimentar as alegrias da vida. Aquilo que Deus tem para nós vivemos. Acontece que a vida agitada que nós vivemos nesses dias, no tempo presente, a falta de tempo, a correria, são características da experiência humana. São características da grande parte da sociedade moderna. Se você pensar um pouco mais atrás, na época que você mesmo era criança e estava na escola, você não tinha uma agenda como tem hoje a agenda dos filhos que estão na escola. Tá? Alguns aqui estudavam período integral. A maioria, talvez não. Mas muitos não tinham, depois do período escolar, uma agenda tão cheia como as crianças dos dias atuais. Tá? Porque uma série de atividades relacionadas ao seu desenvolvimento, naturalmente, atividades sadias, mas que preenche a vida de tal forma, preenche a agenda de tal maneira, que nós encontramos hoje um número alarmante de crianças estressadas. Crianças que estão fazendo tratamento por causa de estresse. Crianças que estão sendo medicadas por causa do estresse. Isso não acontecia alguns anos atrás. De fato, hoje em dia, tem cachorros tomando remédio por causa de estresse. Não precisa levantar a mão, não, se você já levou o seu cachorrinho no veterinário e ele está tomando remédio por causa de estresse. Mas essa é uma realidade. Ao lado do prédio da nossa comunidade tem uma clínica veterinária. E o pessoal utiliza nosso estacionamento. Nós procuramos ser uma comunidade que serve a comunidade em geral. Nosso lema é uma comunidade de amor e serviço. Então, o nosso estacionamento fica aberto, as instalações são usadas pelo centro de saúde, por condomínios para fazerem reunião de condomínio, enfim. E esse veterinário, ele é conhecido na cidade. Todo sábado, nosso estacionamento fica tomado de carros de alunos, de estagiários de veterinária, que vêm para treinar com ele, para receber aulas com ele, do tratamento de acupuntura para os cachorros. Ele trata com acupuntura, com florais. Porque hoje em dia, até cachorro está estressado. O mais triste é que essa realidade tem vindo para dentro da igreja. Tem vindo para o meio do povo de Deus. Eu tenho tido o privilégio de viajar por vários estados, cidades. Tenho estado com diferentes igrejas, diferentes comunidades, tanto denominacionais quanto não denominacionais. E essa é uma queixa comum. As pessoas andam cansadas, sobrecarregadas, sem tempo. Tá? A sociedade moderna impõe esse ritmo acelerado. As pessoas estão cada vez mais envolvidas por sua atividade profissional, pela vida profissional. Não são poucas as que têm que levar trabalho para casa.
Como eu disse, os irmãos que compõem comigo a equipe pastoral têm a sua atividade profissional. Nós nos encontramos toda quinta-feira à noite como equipe pastoral, mas frequentemente, como nessa quinta-feira, por exemplo, apesar que eu desmarquei o nosso encontro, vários deles comunicaram no grupo que estavam no trabalho ainda, era mais de 8 horas da noite, ainda estavam no trabalho, e não poderiam comparecer ao encontro, porque as empresas estão sugando cada vez mais, aproveitando-se da necessidade que as pessoas têm de manterem os seus empregos. Então, exigem cada vez mais dos seus funcionários. Agora, quando o que uma pessoa faz, ou tudo que uma pessoa faz é trabalhar, 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 ela não tem relacionamentos saudáveis. E, portanto, vive em desequilíbrio. Todo mundo precisa trabalhar, sem sombra de dúvida. Deus estabeleceu isso. Quando uma pessoa só pensa em se divertir, que também é o caso de alguns, igualmente ela vive em desequilíbrio, porque ela não constrói nada. Tem gente que vive para se divertir. Mas isso é uma vida desequilibrada. A chave para ser uma pessoa realizada nesse mundo é justamente viver em equilíbrio. E eu gosto muito desse texto de 2 Timóteo, porque Deus nos deu o que é necessário para isso. Amém? Deus nos deu um espírito que nos leva para isso, para enfrentar com coragem os desafios que vêm em nossa vida, com o poder que Ele nos fornece, desfrutando do seu amor e repartindo esse amor e vivendo em equilíbrio. É muito clara a palavra do Senhor. Então, uma pessoa realizada é uma pessoa que vive em equilíbrio, porque o equilíbrio nos possibilita viver intensamente um pouco de tudo e de tudo um pouco. Amém? O equilíbrio nos possibilita viver intensamente um pouco de tudo e de tudo um pouco. As pessoas que não têm uma noção do plano de Deus querem buscar satisfação de um modo exagerado, seja na realização profissional, nas conquistas, seja na busca desenfreada pelo prazer. Não entenderam ou não entendem que equilibrar é balancear, é compensar. Deus estabeleceu desde o princípio que o ser humano trabalha e, em compensação, descansa. Deus mesmo assim o fez. Equilibrar é manter-se firme no centro, sem pender para lá ou para cá. Manter-se firme na posição central. Equilibrar está em... o equilíbrio está em discernir os tempos da vida. Discernir os tempos da vida. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8, nos fala sobre isso. Eclesiastes 3, 1 a 8. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, é mais intenso que chorar, e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir.
tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar ou aborrecer, conforme algumas versões. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Há um tempo, diz a Bíblia, para todo propósito debaixo do céu. E viver em equilíbrio é experimentar um pouco de tudo um pouco, sem pender para lá ou para cá. Acontece que nem sempre é fácil enxergar a transição entre esses tempos. Quando termina um tempo de uma coisa e começa o tempo da outra. Por exemplo, quem gosta de videogame aqui? Levanta a mão aí, a turminha. Eu sei. E não é só criança não, viu? Tem uns barbados aí também. Segundo o princípio bíblico, então há um tempo de jogar videogame, né? A grande dificuldade do pessoal adepto, né, a isso é que não sabe quando chega o tempo de parar. Então, especialmente nos lares, aliás, onde os pais não controlam, não cuidam, não vigiam, o filho fica no videogame até altas horas de madrugada. O filho ou a filha, né? Depois o que acontece? Na escola. Dorme na classe. Não tem um rendimento que deveria ter. Por quê? Extrapolou no tempo do lazer. Não precisa levantar a mão, confessar não. Então a grande dificuldade é discernir, enxergar o fim de uma coisa e o começo da outra. Algumas pessoas, na verdade, andam tão sobrecarregadas que elas não percebem que estão completamente sem rumo na vida. De tão sobrecarregadas, estão fazendo as coisas automaticamente e não percebem que vão perdendo o rumo. Se eu perguntasse para você, em que tempo da vida você está hoje? Você saberia dizer? Em que tempo da vida, da sua vida, dentro do propósito de Deus, você está hoje? Viver em equilíbrio é discernir o tempo da vida. E é possível nós percebermos que passamos por diferentes fases na nossa vida e que essas fases ganham ou geram variações na nossa disponibilidade também. Tá? Há períodos da vida em que nós estamos mais disponíveis do que outros. Em todo tempo devemos estar dispostos. Amém? Há uma diferença entre disposição e disponibilidade. A disponibilidade varia. A disposição não pode variar. A palavra de Deus fala que nós devemos sempre estar dispostos, sempre estar prontos, sempre estar preparados, sempre estar engajados, envolvidos. Mas há maneiras diferentes de acordo com o tempo de vida ou a fase que a gente está vivendo por causa da mudança na disponibilidade. Ocorre que uma dimensão muito importante do equilíbrio está em conhecer a si mesmo e conhecer o seu potencial, do que você é capaz,
a graça que o Senhor te deu para realizar. Um outro texto que eu gosto muito está na segunda carta de Pedro, logo no capítulo 1, a partir do versículo 3, quando Pedro fala que com Cristo ou em Cristo nos foram dadas todas as coisas de que nós precisamos para vivermos de acordo com o propósito de Deus. Uma vida equilibrada, uma vida de piedade. Piedade, nesse caso, é a prática da fé, a prática daquilo que cremos. Tá? Uma vida que nos leva a crescer com as virtudes do caráter de Cristo. E essas virtudes do caráter de Cristo, presentes em nossa vida e aumentando em nossa vida, impedem que nós sejamos inativos, impedem que nós sejamos infrutíferos, impedem que nós sejamos improdutivos. Muita gente não sabe que tem, ou o que tem à sua disposição em Cristo. E por isso não se conhece corretamente, não conhece o seu potencial. Há muitas pessoas que vivem, como eu disse, sem rumo, ou movidas por pressões externas, que passam anos e anos numa atividade profissional e de repente descobrem que aquela atividade não tem nada a ver com elas. Pessoas que passam, por exemplo, anos num curso de faculdade, de universidade, seja por influência de outros da família ou pressão econômica da sociedade, mas descobrem depois de quase terminar o curso que aquilo não tem nada a ver com ela. É falta de conhecer-se e de conhecer o seu potencial. Há pessoas que vivem irritadas, aborrecidas, pessoas que são literalmente azedas. Você conhece alguém assim? Não precisa apontar, não. E o que é que causa isso? O que é que gera isso? Entre outras coisas, estar fazendo aquilo que não aprecia. Há pessoas que estão fazendo o que não lhes dá prazer. Esse acaba sendo um grande problema. Não sei se acontece aqui em Marília, mas em Campinas acontece. É um grande problema de pessoas que estão no serviço público. A razão pela qual aparentemente não atendem bem, não servem bem, é porque estão no lugar errado, estão fazendo algo que não lhes satisfaz, algo que não lhes dá prazer. Há pessoas que discutem com todo mundo. Discute com o cônjuge, chuta o cachorro, chuta o balde, chuta o pau da barraca. Chuta tudo que vem pela frente. De tão estressadas, sobrecarregadas que estão. Graças a Deus essas coisas não acontecem no meio do povo de Deus, né? Na verdade, o que precisam é encontrar a resposta para as perguntas cruciais. Quem eu sou? Qual a razão da minha vida, da minha existência? Qual é o propósito da minha existência? Qual é o meu destino? Para onde eu vou? Há pessoas que estão apenas passando pela vida, mas não têm essa compreensão. E a dificuldade que enfrentamos, de um modo geral, ao buscar resposta adequada para essas perguntas, é a tendência que se tem de dividir a vida. Eu costumo dizer que é a tendência de departamentalizar a vida. Dividir a vida em compartimentos. Especialmente considerar que há um compartimento ou um departamento religioso, espiritual, e o restante está dissociado disso.
Normalmente, quando a gente vê alguma figura, algum gráfico representando as áreas da vida, nós vamos ver esse tipo de divisão, né? Trabalho, família, lazer. Já viu um gráfico tipo pizza, dividido em várias partes? Tá? Tudo bem, existem várias áreas da nossa vida, sem sombra de dúvida. O problema é considerar essas várias áreas da vida como partes ou departamentos desconectados entre si. Desconectados entre si e com um centro equivocado. Porque em todos esses processos de departamentalização, o eu está no centro. E quando nós buscamos resposta acerca de uma vida equilibrada, nós não podemos deixar de considerar a centralidade de Cristo. Deus no centro. Qualquer tipo de equilíbrio que a gente for buscar, qualquer tipo de equilíbrio que a gente for considerar, que não parta desse fundamento, vai ser equivocado. Porque Deus está no centro. Quem quer viver em equilíbrio não pode deixar de olhar para as necessidades que tem a partir da sua natureza espiritual e da centralidade de Deus. Se a gente considerar ou perguntar para um biólogo quais são as essências da vida, o que ele vai dizer? Todo mundo precisa de ar, de água, de alimento, de luz, né? Se a gente perguntar para um economista, o que ele vai dizer? Invista o seu dinheiro buscando o maior retorno possível, enfrentando o menor risco. Se você perguntar para um político, um parlamentar, o que ele vai dizer que é essencial? A liberdade e a democracia são as essências da vida. Há muitos que tentam, pelo menos, colocar Deus em algum cantinho dessa divisão. Mas isso não é suficiente. Você já deve ter visto figuras ou gráficos representados dessa maneira, né? Família, lazer, trabalho e tal, e Deus. Mas não é suficiente. Não é suficiente porque a vida do ser humano não é só comida, bebida, riquezas, bens. Você e eu somos criaturas feitas por Deus, pessoas criadas por Deus, à imagem e semelhança de Deus. Amém? Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por essa razão, nós temos necessidades especiais. Que os animais não têm. Que a natureza não tem. E uma dessas necessidades é a comunhão com Deus. Para sermos por ela nutridos, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, e o que vai resultar no bem-estar físico. Uma vida equilibrada consiste na combinação adequada entre os elementos essenciais que compõem essa vida. A combinação adequada. É interessante pensarmos dessa forma. E a gente vai considerar pelo menos 5 dessas essências. É interessante pensar dessa maneira, porque a palavra essência fala daquilo que é próprio da natureza. Fala daquilo que tem propriedades naturais. Fala de substância,
fala de conteúdo. Tem alguém aqui que é perfumista? Trabalha com perfumes? Não? Senão eu ia pedir para explicar alguma coisa aqui. Acho que você adivinhou o que eu ia pedir, né? Os perfumistas sabem que as melhores fragrâncias, o segredo das melhores fragrâncias é a combinação, é a composição de essências. Se você pega um perfume, uma colônia, sente aquele aroma, aquela fragrância, e cada um tem a sua característica, não é? Mas aquilo não é um produto somente, aquilo não é o resultado de um ingrediente somente, mas a combinação de vários componentes, ou seja, de várias essências que juntas formam aquele aroma agradável, aquela fragrância envolvente, né? A nossa vida é assim, amém, amados? A nossa vida é assim, o equilíbrio, a vida equilibrada nós vamos encontrar na combinação de várias essências, né? Na combinação daquilo que Deus planejou, preparou para nós. Então a pergunta é a seguinte: do que é que você precisa para servir a Cristo com uma vida equilibrada? Esse é o nosso tema. Do que é que você e eu precisamos para servir a Cristo com a vida equilibrada? Primeiramente, você e eu precisamos da essência do poder para se renovar. Poder para se renovar. Todos nós precisamos de renovação. E uma das características do tempo em que nós vivemos é a ansiedade gerada na vida das pessoas. Certamente você conhece pessoas que são ansiosas. Pessoas que só controlam a ansiedade à base de medicamento. Tá? Eu tenho cuidado de um pastor que tem passado por isso. Agora está melhor, graças a Deus. Mas só controlava a ansiedade à base de medicamento. Mas chega um momento que o medicamento já não faz efeito. Precisa aumentar a dose, precisa mudar o medicamento, tarja preta. Né? E isso acontece no meio da igreja do Senhor. E uma das causas dessa ansiedade é o ritmo veloz de vida atual. A velocidade da vida atual. É interessante a gente pensar, por exemplo, que desde o período de Júlio César até Napoleão, a velocidade de locomoção era a mesma. Por quê? O meio principal de locomoção era o cavalo. É fato que uns podiam ser mais velozes do que outros, mas, de um modo geral, a velocidade era a mesma para todos, né? A história era separada em séculos. Mas, no século XIX, com a invenção dos motores, do trem a vapor, a vida passou a ser mais rápida, a locomoção passou a ser mais rápida, né? No século XX, com o surgimento de automóveis, aviões, a corrida espacial, na segunda metade do século XX, a internet, a vida ficou mais acelerada ainda, né? Mais rápida ainda. Hoje você pode comprar um produto no exterior e no dia seguinte ele está na sua casa. Claro, você vai pagar caro por isso. Mas é possível. A revolução digital acelerou ainda mais a nossa vida. Tá? Tem gente aqui que nunca usou um aparelho de fax. Nem sabe o que é isso. Né? Mas talvez alguns se lembram. Como era passar um documento via fax? Antes você levava semanas, dias para chegar o documento no destinatário, por causa da demora do correio. Tá?
De repente, o fax, você envia aqui, enfia lá no telefone, no aparelho, do outro lado a pessoa já está recebendo. E agora? Como é que é? WhatsApp. Se eu mandar uma foto nossa aqui, lá para o meu pessoal, no segundo seguinte já tem alguém curtindo. A vida ficou acelerada. E nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. A minha esposa não é muito chegada em computador, não. Ela precisa, para ela se interessar nisso, ela precisa de um supercomputador, que ao piscar ele já responde. Porque ela não tem paciência de esperar a resposta da máquina. E assim a gente vive nessa vida agitada, acelerada, que gera ansiedade. Você entra no elevador. Para começar, já chama o elevador apertando várias vezes o botão. Parece que isso vai trazê-lo mais rapidamente. Entra no elevador, não é suficiente apertar o botão correspondente ao andar que você quer. Você tem que apertar também o botão para fechar a porta. Mas ela vai fechar automaticamente. Você entende como é? A vida acelerada gera ansiedade. A consequência disso é devastadora. Porque a gente vive correndo e não tem tempo para relacionamentos significativos. Quantas pessoas que vivem em condomínios e não conhecem seus vizinhos? Eu não sei se isso ocorre com vocês, né? Quando nós falamos para algumas pessoas alistarem o seu Natanael, ou as pessoas que são os seus Natanaéis, para muitas delas, ou com muitas delas, a resposta que a gente ouve é: eu não tenho ninguém. O que não é uma verdade, realmente. Acontece que o ritmo de vida faz com que não se envolvam, não se relacionem. Interagem até com as pessoas, mas elas são parte do cenário. São paisagem. Por causa desse ritmo acelerado de vida. E uma série de outras coisas, eu não vou listar tudo, vem também. Inclusive, a falta de tempo para meditar, de ler, o que faz com que a mente fique cheia de teia de aranha. Tem pessoas que não aumentam, não evoluem o seu conhecimento, o seu entendimento, porque não querem parar para fazer uma leitura. É perder tempo, fazer uma leitura. É mais fácil pedir que alguém fale o que está acontecendo, do que fazer por si mesmo a leitura. É mais fácil pedir para alguém fazer algo por você, do que você ler o manual de instruções daquele aparelho, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um viciado em manual. Se eu comprar uma... Você também, é isso aí, mano. Se eu comprar uma caneta e vier um manual, eu leio todo o manual antes de acionar a caneta. Mas o ritmo acelerado de vida faz com que as pessoas vivam sobrecarregadas, cansadas, por conta de tantas atividades que não trazem satisfação. Acabamos sendo vítimas dos chamados ladrões de energia.
a correria, mudanças rápidas, conflitos no relacionamento, demora de obter respostas, são ladrões que vão drenando, que vão minando a nossa energia. Frustração, rotina, congestionamento, ladrões de energia. Quem está ganhando com isso? Sabe quem está ganhando com isso? Psiquiatras, psicoterapeutas, a indústria farmacêutica. Porque os consultórios estão cada vez mais cheios, a agenda cada vez mais cheia, medicamentos para o controle dessas ansiedades e distúrbios cada vez mais procurados. Tá? Quem é que pode restaurar o equilíbrio da alma humana? É Deus. Amém? É Deus. Deus pode restaurar e quer. É por isso que você está aqui. Quer restaurar o equilíbrio. Foi Jesus quem disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Do ponto de vista de Deus, você não precisa de mais tempo no seu dia. Você não precisa de mais tempo para realizar as coisas. Como nós cantamos hoje, você precisa de mais Cristo. De mais Cristo em sua vida. Né? Essa fome, esse anseio, essa necessidade de Deus que há em nosso interior, não pode ser preenchida com nada mais em nossa vida. Pode ir para uma festa, divertir-se, mas a fome continua. Pode buscar realizações e conquistas, mas a fome continua. Tem pessoas que se lançam nas drogas, nos prazeres carnais, mas a fome continua. Porque é só Deus que pode satisfazê-la, só o Senhor que pode preenchê-la. A palavra-chave para desfrutarmos essa essência do poder de renovar-se é a adoração. É através da adoração que nós somos renovados. É através da adoração que nós somos revigorados. A adoração não é para o nosso deleite. A adoração não é para o nosso prazer. A adoração é para exaltar o Senhor. Mas quando adoramos, nós somos renovados. Quando adoramos, quando o exaltamos, quando o reconhecemos como Senhor em nossas vidas, nós somos renovados. Amém? Nós somos restaurados. Quando nós adoramos a Deus somente, é que nós encontramos o verdadeiro sentido da nossa vida. É quando nos sentimos em casa. Tá? Eu gosto muito da música dos irmãos lá de Porto Alegre, Azaf e outros, nos braços do Pai. Não há melhor lugar com tamanha paz que os braços do meu Pai. Amém? Nós precisamos dessa renovação. Nós precisamos desse descanso em Deus. O Salmo 84 fala disso. Salmo 84, versículos 3 e 4. E há um cântico que é baseado nesse texto bíblico. O texto diz: até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si.
para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. E quando falamos da casa de Deus, não estamos falando do prédio onde a estaca se reúne para celebrar. Estamos falando da presença do Senhor, de estar na presença do Senhor. Eu sou contrário à expressão, Senhor, agora entramos na tua presença. Nós nunca devemos sair da presença do Senhor. Não é quando começa a celebração que nós entramos na presença do Senhor. Né? Se temos que entrar é porque saímos. E se saímos, perdemos essa capacidade de renovação. Quando nós experimentamos essa renovação no Senhor, nós podemos dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Ele refrigera a minha alma, Ele restaura o meu vigor, Ele me guia mansamente, tranquilamente. Passamos por dificuldades na vida, sem sombra de dúvida. Mas, como Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nós precisamos dessa essência do poder para renovar-nos no Senhor. Precisamos ainda da essência de relacionamentos, pessoas com as quais nos relacionamos. É essencial, é fundamental a experiência de adorar a Deus, de encontrar renovação na presença do Senhor, mas isso se traduz através da adoração, mas nós precisamos também de pessoas com as quais nos relacionamos, e isso ocorre através da comunhão. Diga comigo, comunhão. Isso, comunhão. Para viver em equilíbrio, você precisa de um relacionamento correto com Deus, renovando-se, mas também de cultivar relacionamentos significativos. Porque Deus nos criou para vivermos em comunidade. Uma vez que a sua própria existência é em comunidade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo vivendo em comunidade, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para desfrutarmos esse mesmo modo de viver. E nos trouxe para essa comunidade. Note, não somos nós quem criamos a comunidade. Nós somos trazidos para ela. A Bíblia nos ensina que nós somos trazidos para essa comunhão. Nós estávamos desgarrados, nós estávamos fora, nós éramos solitários, nós estávamos perdidos. Mas o Senhor nos trouxe para essa comunhão. E essa comunhão, uns com os outros, é por causa dEle. A partir dEle. E porque estamos nele, somos um, temos comunhão uns com os outros. E a palavra de Deus diz que isso é terapêutico. Não dá tempo de compartilhar histórias, experiências, mas hoje de manhã estávamos falando com os pastores e esposas, as pastoras, falamos sobre nossos vizinhos que estão na nossa corda. Temos 8 vizinhos em nossa corda. E tem testemunhado de como o seu ingresso na corda trouxe mudança de vida. Pessoas que tomavam remédio para dormir já não tomam mais. Pessoas que se arranhavam por causa da depressão, estresse, ansiedade, estão saudáveis. E estão
transmitindo para outros. A comunidade é terapêutica nesse sentido. Traz refrigério, traz renovação. Há muita gente que tem fama, tem recursos, tem prestígio, tem tudo que um ser humano pode desejar, mas não tem relacionamentos significativos. Quantas pessoas famosas tiram a sua vida? E de modo surpreendente a gente recebe a notícia. Pessoas como o Heath Ledger, que estava no auge da sua carreira, que interpretou o Coringa no filme Batman. No auge da carreira. Mas não tinha sentido na vida, porque eram solitários. Enquanto eu estava estudando e pesquisando, eu me deparei com notícias, no mínimo, chocantes. Né? Pessoas que morreram sozinhas, e o corpo só foi descoberto 3, 4, 5 anos depois. Um caso 10 anos depois. É trovão, não é guerra não. Você pode imaginar isso? Alguém morrer sozinho no seu apartamento, na sua casa, e ninguém dá falta. Mas essa é a triste realidade de muitas pessoas que vivem sozinhas, que vivem sem relacionamento, uma vida solitária. Uma pesquisa mostrou que não ter amigos ou pessoas com quem se relacionar numa comunidade acarreta sérios danos emocionais à vida de uma pessoa. Porque uma pessoa que vive na solidão é 3 vezes mais propensa a morrer prematuramente. É 4 vezes mais propensa a ter um colapso nervoso. É 5 vezes mais propensa a ser clinicamente depressiva. E é 10 vezes mais propensa a sofrer algum tipo de internação em instituição mental, por conta do desequilíbrio. Porque a Bíblia nos mostra que Deus não nos criou para vivermos solitários, para vivermos isolados. Tá? De tudo que Deus criou e disse, isso é bom, e quando criou o homem disse, é muito bom, ele viu que uma coisa não era boa. Tá? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o ser humano esteja só. Deus nos criou para a comunidade. Deus nos chamou para a comunidade e Ele nos possibilita isso. Deus planejou uma comunidade na qual Ele mesmo habita, na qual Ele convive e Ele cuida dos integrantes, dos participantes, e essa comunidade se chama o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Tá? Muita gente pensa que a igreja é o prédio. A igreja não é um prédio, um lugar para se ir. A igreja é uma família, é um povo, é a comunidade que vive em torno da pessoa de Cristo. A comunidade habitada e dirigida por Cristo. Tá? É o lugar em que Deus trabalha na nossa vida. A comunidade, a igreja, nesse sentido, a tenda, né, é a oficina de Deus. Você está ligado a essa comunidade porque está sendo trabalhado pelo Senhor.
em todas as áreas da sua vida. E é justamente para isso que a igreja se estende, como os irmãos trabalham ou consideram, a igreja se estende como uma tenda sobre a cidade, estirada com o auxílio das cordas, né? Com as quais as pessoas são colocadas num vínculo umas com as outras e estão sendo firmadas através das estacas. A igreja é o povo de Cristo, é o povo que se importa. Nós não apenas desfrutamos disso que o Senhor nos proporciona, nós queremos que outros venham desfrutar conosco. Por isso a igreja é o povo que se importa com aqueles que estão longe, com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão fora da comunhão com o Senhor. E como um povo que se importa, nós queremos chamar e precisamos chamar as pessoas para uma vida saudável, para uma vida sadia. Para isso, nós precisamos ser saudáveis. Nós precisamos ser sadios. Não podemos deixar que a correria desse mundo moderno, dessa vida moderna, da sociedade moderna, nos tire do centro, nos tire do equilíbrio que Deus tem para nós. Amém? Por isso precisamos do poder para renovar-nos através da adoração. E precisamos de pessoas para nos relacionarmos através da comunhão, com a qual também somos renovados, com a qual também somos restaurados, com a qual também somos equilibrados. Amém? Então, você faz parte dessa comunidade, idealizada pelo Senhor, planejada pelo Senhor, uma comunidade onde todos conhecem o seu nome, todos conhecem as suas lutas e dificuldades, se empenham para te ajudar a carregar os seus fardos. Uma comunidade que se importa quando você não está presente e que procura saber o motivo da sua ausência. Uma comunidade que não precisa, na qual você não precisa representar, você pode ser legítimo, pode ser autêntico, né? Não precisa usar máscara. Uma comunidade que não vai te rejeitar se um dia você estiver mal-humorado, tá? Por qualquer razão. Uma comunidade que não vai te rejeitar quando você estiver cansado. Pelo contrário, vai te dar consolo. E quando você chorar, vai chorar com você. Quando você se alegrar, vai se alegrar e festejar com você também. Uma comunidade na qual você é encorajado a lutar contra o pecado que te assedia, como assedia a todos nós, a vencer as fraquezas, sempre tendo ao seu lado um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, para orar, para andar junto, para fazer companhia nos momentos mais difíceis. Uma comunidade que proporciona restauração. Onde, como nós falamos hoje no café, a alegria, a liberdade, a alegria para brincar de uma forma sadia. Tá? A gente pode rir de uma forma sadia, sem malícia, sem segunda intenção, sem duplo sentido em nossas brincadeiras. Onde experimentamos um divertimento sadio. Uma comunidade onde você experimenta a presença de Deus. Experimenta a simplicidade e a sinceridade como elementos essenciais dessa convivência, onde você é tocado pela graça de Deus. Você faz parte dessa comunidade. Você foi trazido pelo Senhor para essa comunidade, que é a igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo, que é
o meio, o instrumento, o local, né, o contexto em que Jesus manifesta a sua presença. Nos toca e edifica com o seu poder. E, através de nós, no mundo, cumpre o seu propósito redentor. Essas 3 coisas são essenciais na vivência das cordas. Experimentar a presença do Senhor, o seu poder edificador e cumprir no mundo o seu propósito redentor. Porque como corpo de Cristo, nós somos seus pés, somos suas mãos, para tocar, alcançar o aflito, o ferido, para levar a ele a cura do Senhor. Amém? Nós cantamos hoje, recebe a cura. Mas não é para reter para si, é para dar para outros, é para distribuir para outros. O Senhor nos cura, o Senhor nos restaura, o Senhor nos renova, para que nós sejamos instrumentos de cura, de restauração, para aqueles que estão perdidos, arrebatando-os do inferno. Amém? Eu quero fazer um convite a você hoje à noite. Não conheço particularmente a situação de cada um, mas você precisa valorizar essa comunidade. Você precisa valorizar essa comunidade de pessoas que se importam com a sua vida. Pelo que eu entendi, a visão da Igreja Evangélica das Nações, ou o lema é: todo membro um discípulo, todo discípulo um líder missionário. Tá? Você faz parte disso. Porque você é um instrumento para que o propósito redentor de Deus se concretize nesse mundo. Eu quero fazer a você um convite hoje à noite. Não sei o que acontece, não sei quais são as situações que têm trazido desequilíbrio, cansaço, peso, sobrecarga na sua vida. Mas eu quero convidar você hoje à noite para equilibrar a sua vida, renovando a sua ligação com Cristo, renovando a sua conexão com Cristo. Pode ser que a correria da vida, a agitação do trabalho, as demandas da agenda social, dos compromissos diversos, tenham te impedido de estar plugado continuamente no Senhor. Tem te impedido de estar sendo nutrido continuamente da vida e da energia que vem do Senhor. Eu quero fazer a você um convite para se reconectar hoje à noite. Para você se religar hoje à noite. Né? Como a gente liga na tomada um aparelho celular que está descarregando ou descarregando. Tá? Porque a energia elétrica é a única que vai poder restaurá-lo em sua capacidade. A vida de Cristo, o vigor de Cristo, aquilo que flui de Cristo é a única coisa que pode te renovar, te trazer equilíbrio nessa noite. Então, se você precisa desse toque de renovação, dessa reconexão, vem à frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos, tomar posse dessa vida que vem do Senhor. Tá? É nele que você vai encontrar a força necessária para avançar, para vencer obstáculos, para vencer a oposição do inimigo. Pode ser que você tenha se sobrecarregado, até mesmo com atividades legítimas, e isso tem trazido peso na sua vida. O ministério que você tem desenvolvido, em lugar de ser uma fonte de satisfação, tem sido peso. Eu quero convidar você hoje à noite, se essa é a sua condição, para colocar um peso nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, de modo que o ministério
ministério que você desenvolve, aquilo que você faz para o corpo, deixe de ser um fardo, passe a ser fonte de satisfação, de prazer. Sabe por quê? Porque quando nós servimos ao Senhor, aos outros, nós servimos ao Senhor. E quando nós servimos aos outros com as habilidades, com os dons, com as capacidades que o Senhor nos deu, nós somos renovados, nós somos preenchidos, nós somos satisfeitos. Eu quero convidar você a equilibrar a sua vida hoje, reafirmando o seu compromisso com a comunidade a qual você pertence, reafirmando o valor da comunidade para você. Eu não sei como é a sua vida, a sua dinâmica. Não sei se você é frequente, se você se ausenta. Eu não sei, não conversei nada disso com os pastores. Mas um problema que a gente enfrenta na igreja, de um modo geral, é o fato de muitas pessoas terem a igreja como uma atividade e não como a comunidade a qual estão vinculados, e que é o meio pelo qual o Senhor tem proporcionado e quer proporcionar renovação, equilíbrio, satisfação do viver. Então, se você precisa dessa reafirmação, eu te convido hoje a fazer isso. Vamos começar a orar. Coloca diante do Senhor aquilo que tem sido para você fonte de insatisfação, de frustração, de peso, de dificuldade. Se há uma enfermidade física que tem atrapalhado a sua vida, a sua disposição, o seu ânimo, o seu vigor, coloca agora diante do Senhor. Pastores, pastoras, vamos orar juntos com vocês, vamos abençoá-los. Nessa noite você tome posse dessa renovação que vem do alto. Começa a colocar diante do Senhor aquilo que tem sido peso para você. Começa colocando diante do Senhor aquilo que tem sido motivo de preocupação na sua vida. Talvez esse peso seja relacionado a alguém da família que não está no caminho do Senhor. Saiba que você e a comunidade a qual você está ligado são instrumentos de Deus para alcançar essa vida. Não carregue um peso indevido, mas coloque no altar do Senhor. Coloque agora no altar do Senhor aquilo que tem sido motivo de frustração, alguma expectativa que você teve que não foi concretizada. Não deixe que isso te tire do foco, do alvo, de olhar para o Senhor. Experimente nele agora a renovação, como Davi orou: restaura-me a alegria da salvação. Nessa noite o Senhor quer restaurar para você toda a alegria, toda a satisfação de ser um servo, de ser uma serva, de ser um ministro, ministra na casa do Senhor, de ser um instrumento de edificação do corpo de Cristo, através do Espírito Santo que habita em você, dos dons espirituais que o Senhor tem dado a você. Tome posse hoje. Tome posse hoje. Abra a sua vida, abra o seu coração para a unção do Espírito Santo. Recebe do Senhor essa renovação. Bendito é o teu nome, Pai. Exaltamos o teu nome, Senhor. Glorificamos o teu nome, Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem nos chamado para essa comunhão. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado o privilégio de te adorar. E como muitas vezes declaramos em cântico, te adorar, Senhor, é o nosso prazer. Te adorar, Senhor, é a essência da nossa vida. Te adorar, Senhor, é tudo o que precisamos para encontrar satisfação em servir ao Senhor.
Pai, eu peço a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção sobre a vida dos meus irmãos e irmãs nessa noite. Manifesta o Teu poder de restauração, de renovação sobre cada vida, sobre cada coração. Senhor, manifesta o Teu poder de renovação mental, de renovação espiritual, de renovação física. Toca agora, Pai, no corpo, na mente, no íntimo, Senhor. Aqueles que têm tido dificuldades para relaxar, para descansar, que têm necessitado de medicamento, nós clamamos agora que o Teu toque venha sobre a sua vida. Senhor, traga plena cura e libertação, Pai. Traga, Senhor, equilíbrio no emocional. Senhor, traga descanso que a Tua palavra promete. Pai, toca o coração daquele que tem ficado aflito, abatido por conta de problemas na família ou com membros da família. Senhor, quebra agora as barreiras, quebra agora as cadeias, Pai. Quebra agora, Senhor, as algemas que têm mantido membros da família escravizados de alguma maneira. E, Senhor, manifesta o Teu poder através da vida dos Teus servos, através da comunidade a qual estão ligados, para que essas vidas sejam alcançadas, sejam resgatadas das trevas, sejam libertas. Senhor, toma no Teu altar cada fardo, cada peso que nessa noite está sendo colocado diante do Senhor. Toca e renova o íntimo de cada um, a visão de alcançar pessoas, a visão de realizar a Tua obra, de realizar o Teu propósito. Senhor, toca no coração e no íntimo de cada um, a visão de assumir responsabilidades, de exercer ministério, de exercer liderança. Toca e renova, Senhor, no íntimo de cada um, a visão de ser um servo, uma serva, para a honra e para a glória do Senhor. Abençoa os meus irmãos e irmãs. Estende sobre eles a Tua mão, Senhor. Enche com Teu Espírito Santo. Enche com a Tua unção. Senhor, a unção que a Tua palavra declara que permanece em nós, que despedaça as pedras, que quebra as cadeias. Toca, Senhor. Dê visão, dê discernimento, dê entendimento, Senhor. Pedimos no nome de Jesus. Te louvamos por esse tempo, por esse privilégio de estarmos juntos nesse congresso, considerando e experimentando do Senhor renovação, restauração, vencendo o estresse imposto pela vida moderna, pela correria dos dias atuais. Senhor amado, que ninguém se deixe levar pela pressão experimentada no seu ambiente de trabalho, mas que cada funcionário, funcionária, cada empregado ou empregador seja um instrumento do Senhor no seu local de trabalho, e o seu trabalho deixe de ser um peso, onde possa ser luz e sal, testemunha viva, atuante da graça do Senhor Jesus. Manifesta o Teu poder mudando situações que têm trazido peso na vida dos meus irmãos, ó Senhor. Quebra as cadeias que têm impedido de avançarem, de crescerem na sua atividade profissional. Aqueles que têm sido massacrados, sobrecarregados por encarregados, por superiores no seu trabalho. Senhor, agora nós clamamos o Teu toque de renovação e de liberação sobre as suas vidas. Que não mais sofram esse peso, que essa situação não mais seja um peso sobre eles, mas que tenham sabedoria do Senhor para saber responder e reagir em cada situação. Renova a disposição no íntimo de avançar servindo e honrando ao Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque temos essa bênção e esse privilégio de sermos parte de uma comunidade, de uma família que se importa, de
uma família na qual os relacionamentos são sadios, são edificantes, são significativos. Preencha a nossa vida. Eu louvo o teu nome pela vida dessa comunidade, dessa igreja, a Igreja das Nações. Continua a realizar a tua obra através dessa igreja, Senhor. Continua a realizar a tua obra através das cordas, dos membros que estão nas cordas, das estacas espalhadas pela cidade e em outras cidades. Continua, Senhor, a realizar a tua obra através dessa tenda que se estende sobre a cidade, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja engrandecido e mais vidas sejam alcançadas, sejam trazidas para essa comunhão. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho.